Olá, eu me chamo Glenda, sou aluna da Univesp do Polo de Iguape, no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. A Univesp, em todos os semestres, tem um projeto integrador. Então, a faculdade dá um tema e nós desenvolvemos um trabalho científico, né, que atenda a esse tema. E depois também temos... Olá, eu sou Glenda, aluna da Univesp do Polo de Iguape, do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Tudo bom com vocês? Na Univesp, nós temos a cada semestre um projeto integrador, que nada mais é do que um trabalho científico seguido de um vídeo. Então, a universidade propõe um tema e os alunos vão desenvolvendo o trabalho em torno desse tema. Neste último semestre, a proposta era a visitação de um museu e dentro desse museu escolher alguma coisa para fazer uma contação de história. Como nós estamos aí nessa época de pandemia, ficou bem complicado, mas os grandes museus do Brasil e do mundo têm o tour virtual, o que seria muito prático para nós. Mas a ideia era agregar alguma coisa diferente nesse projeto integrador. Então, o que nós pensamos? Vamos procurar alguma coisa da nossa região, um museu regional, e procurar alguma coisa interessante lá para divulgar para as pessoas. E assim o fizemos. Infelizmente, os museus aqui são muito pequenos e a maioria deles não tem muita estrutura, então o tour virtual é uma coisa que a gente não tinha. Conseguimos então, com a ajuda de amigos, o contato de um historiador de Cananéia chamado João Carlos Borges, que foi muito solícito conosco e nos contou a história do tubarão de Cananéia. Nós ficamos muito interessados nessa história e aí fomos buscar mais. Só que na internet não encontramos trabalhos científicos, não encontramos informações mais completas sobre, apenas algumas pinceladas em sites de viagem e no site oficial da cidade. Então, nós, juntamente com o historiador, marcamos uma visita nesse museu e ele fez, então, o contato com a prefeitura, que prontamente nos atendeu. O diretor de Cultura e Turismo da cidade de Cananéia, Daniel, nos abriu o museu, né, que dentro de todos os critérios de segurança por conta da pandemia. Fizemos uma visita a esse museu juntamente com o historiador e lá ele nos contou a história do tubarão de Cananéia e fizemos uma pesquisa em torno de como se deu a captura desse animal e aí montamos o trabalho científico. Mas o desafio do vídeo ainda não estava sanado, né? A gente ainda não tinha vencido essa barreira. Foi então que tivemos uma ideia. Assim como nós não conhecíamos a história do museu, apesar de eu pelo menos já tinha visitado o museu, mas nem todos os meus colegas tinham visitado o museu. Mas na visitação do museu era tudo muito frio. Lá tem, né, como foi a história e um acervo de fotos incrível, tá tudo muito detalhado. Mas a cultura estava morta, estava gelada, como a maioria dos museus que a gente conhece. Então, o que nós fizemos? Nós queríamos juntar a cultura acadêmica, né, o conhecimento acadêmico, com a cultura popular. E também trazer as pessoas para mais próximo dessa história. É uma coisa tão nossa e tão importante. Nós não tínhamos ideia do tamanho desse feito. Foi então que nós tivemos a ideia de convidar o humorista Clebes Oliveira, que já é renomado na região e até fora dela, e ele tem um personagem chamado Bob Orla. O Bob Orla fala com um sotaque bem típico do caiçara e conta umas histórias de pescador, e aí isso seria lúdico e as pessoas se identificariam. A nossa ideia era atingir o público de toda a bagagem cultural e de todas as idades. Então, o Bob Orla, né, o Clebes Oliveira, topou esse desafio de contar essa história para nós. Nós fornecemos o material para ele, também mandamos o vídeo do dia que conversamos com o historiador, e ele aprendeu essa história, e nós levamos então o Bob Orla até o museu para contar a história do tubarão. E ficou muito legal. Foram feitos nesse dia 2 vídeos. O vídeo acadêmico, onde ele conta, apesar das pinceladas assim de história de pescador, ele foi bem fiel à história da captura do tubarão. E depois ele gravou um vídeo muito próprio dele, já mais descontraído e já não tão fiel à verdade. E aí ficou muito legal também e ele divulgou nas mídias dele. A repercussão desse trabalho foi fantástica. Nós também não esperávamos a repercussão que deu nisso daí. Né? O site da Prefeitura de Cananéia fez uma matéria sobre o trabalho que nós fizemos lá. Uma mídia local chamada TV Canes também fez uma matéria e divulgou o vídeo nas mídias sociais dela, o humorista também. A Prefeitura Desculpa, perdão. A Univesp, então, um tempo depois,
postou alguma coisa a respeito do nosso trabalho, falando do nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, e nós ficamos muito contentes, porque a cidade de Iguape é muito pequenininha na imensidão que é o estado de São Paulo. Então, um trabalho daqui do Vale do Ribeira ser reconhecido e ser citado no site da universidade, para nós foi uma coisa assim que nos deixou repletos de alegria. E aí nós estávamos vendo também nas redes sociais o vídeo, né, sendo repassado e as pessoas conhecendo e elogiando. E aí nós tivemos a certeza de que o objetivo foi conquistado, que com certeza depois dessa pandemia as pessoas vão até lá para conhecer o tubarão de Cananéia, né? Ficamos lisonjeadíssimos com o convite da TV Record para falar sobre o nosso trabalho e para também ajudar a divulgar as belezas do Vale do Ribeira, né? E essa história tão fantástica desse tubarão. Por que nós escolhemos o tubarão? Na verdade, o tubarão não está dentro do museu, só fazendo parte como uma peça do acervo. Não, o tubarão, na verdade, foi quem deu o pontapé inicial para tudo isso acontecer, porque a partir do momento da existência desse tubarão, foi feita uma sala, né, de exposição, que aí depois o historiador João Carlos, juntamente com uma equipe, seguindo alguns critérios, foram melhorando isso até que pudesse atingir o status de museu. Então hoje é um museu histórico, cultural e da cidade de Cananéia e com coisas do mar, enfim. A cidade de Cananéia, só para fazer um adendo aqui, é uma cidade que ela vem antes de São Vicente, mas por uma questão documental, ela não tem esse registro que São Vicente tem como a primeira, mas ela chegou antes disso. Se eu não me engano, a cidade de Cananéia é por volta de 1502. É uma cidade que vale muito a pena conhecer. O que aconteceu com o tubarão de Cananéia? Alguns pescadores foram fazer um arrasto de parelha, que é uma pesca com uma rede e 2 barcos, e aí eles vão puxando tudo que tem ali de peixe daquele espaço. E aí, num dado momento dessa pescaria, eles sentiram aquele peso e o motor já não estava mais dando conta. E eles foram pedindo ajuda de outras pessoas, e aí vieram mais barcos ajudar. E aí, como a cidade é pequena, isso foi repercutindo, eles foram conseguindo puxar mais para perto, um trator ajudou a tirar o animal de lá. Ele foi capturado vivo, mas devido à exaustão e toda a agressividade que se tem numa pesca de um animal desse tamanho, ele acabou não resistindo e já chegou morto na margem. E aí toda a cidade praticamente estava ali em volta disso, se deu em 1992, é uma história bem recente até. E aí muitas pessoas estavam ali, isso foi muito fotografado. Como o animal era muito grande, não tinha como as pessoas ficarem manuseando aquilo para todos os lados, então aquela carne foi prontamente cortada, ela foi vendida. Dentro da barriga desse tubarão foram encontrados carcaças de outros animais, né, de outros peixes, outros tubarões menores, 3 ou 4 tartarugas, e tinha também um sapato lá dentro, tinha algumas coisas bem interessantes. É uma fêmea, ela tem por volta de 3,5 toneladas e mais de 5 metros. Então, essa fêmea, né, foi capturada na cidade de Cananéia, teve a sua carne vendida e depois tudo que sobrou dela, couro e a estrutura dela, foi para Santos para ser taxidermizado e voltou e ficou nessa sala de exposição. É o maior do mundo. Houve outro capturado em outro país, mas devido ao avançado estado de putrefação do animal, não foi possível a taxidermização. Então, esse nosso, até onde nós temos o conhecimento e fomos pesquisando, ainda é o maior do mundo. É um tubarão branco, né, fêmea. E ele está lá no Museu de Cananéia, o Museu Vitor Sadowski. Esse museu levou esse nome por conta de Vitor Sadowski ser um grande estudioso de tubarões. Eu convido a todos vocês para virem conhecer o Museu de Cananéia, o Museu Vitor Sadowski. É um passeio incrível, de um ganho cultural imenso, e tenho certeza que vocês vão gostar. Convido vocês também para assistir o nosso vídeo e saber um pouquinho da história do tubarão contado por Bob Orla, o Fraco, tá bom? A beleza da região de Cananéia, Iguape, Ilha Comprida é fantástica. Aqui tem praias limpas, preservadas, dunas maravilhosas. Temos um contexto histórico incrível nas cidades, tudo é muito preservado, vale muito a pena conhecer.
Então, eu agradeço já de antemão a Rede Record pela oportunidade de estar divulgando a nossa região, divulgando o Museu de Cananéia e aproveito para fazer um convite para você que está aí na sua casa, pensando no que vai fazer depois dessa pandemia, dá um pulinho aqui na região do Vale do Ribeira, conhecer Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, o Museu Vitor Sadowski, conhecer essa menina linda de 3,5 toneladas. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.